Galera, em 2015 a gente publicou o vídeo Clichês nos Animes, né? Naquela época que os vídeos ainda eram narrados pelo Thiago Nogueira, bons tempos. Nesse vídeo a gente falou de coisas que são muito comuns em vários tipos de animes, não é verdade? São basicamente apelidadas de clichês. Mas como One Punch Man é uma paródia por si só de vários estilos narrativos de animes, isso fez com que o anime se tornasse um anti-clichê. Então acompanhe esse vídeo até o final para saber quais clichês dos animes são parodiados em One Punch Man. Vem comigo! Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Se você assistiu as 2 temporadas de One Punch Man, com certeza você pegou aí, várias referências tanto do universo dos quadrinhos quanto dos animes. Até o Chapolin Colorado tá lá, você sabe disso. E sendo um anime, é fácil perceber as referências a outros animes nessa obra. Mas uma coisa que o One Punch Man faz muito bem, galera, é abusar do humor, no tempo certo. E em muitos momentos ele faz isso através de paródias, ou seja, ele pega elementos clássicos de outros animes e faz uma brincadeira com isso, com essa pegada aí. Ou então ele faz o oposto. E por isso que hoje a gente vai fazer uma lista de 5 clichês dos animes que o One Punch Man parodiou. Mas antes, tá vendo esse dedão aí embaixo? Aqui embaixo esse íconezinho? Clica nele, galera, dá um joinha, manda aquele joinha que só você sabe fazer e se inscreve no canal se é a sua primeira vez aqui. E não esquece de ativar o sininho para você receber as notificações de novos vídeos todos os dias. Valeu, vamos lá! Começando com motivação do herói. Quase todo anime do estilo shonen, ele mostra aquele herói com a grande motivação, que basicamente é o que serve de combustível para a maioria das ações desse herói. Goku quer enfrentar os adversários mais fortes, Naruto quer ser Hokage, Luffy quer One Piece, ou seja, sempre tem uma motivação maior, seja essa motivação um sonho, onde o personagem busca desde criança, ou até mesmo vingança, como o Guts de Berserk. Mas em One Punch Man, galera, isso não existe. O Saitama o tempo todo durante a primeira temporada diz que é um herói por diversão. E sim, ele se tornou herói não para realizar um sonho de infância, ou para se vingar, ou para ser o mais forte. Ele fez isso só por entretenimento. Mesmo quando ele sofre um ataque, o motivo que leva ele a matar alguns monstros nunca é de fato ameaça, mas sim fatos como um monstro ter destruído o teto da casa dele, ou ele ter ficado desesperado porque esqueceu da promoção do supermercado. Resumindo, motivação zero. 2. Transformação dos animes seinen. Se você já viu a Sailor Moon ou qualquer personagem de anime seinen se transformando, provavelmente você questionou: elas realmente ficam peladas no meio da luta? É sério, galera, na boa, é sempre assim. Elas falam tipo uma palavra mágica e as roupas aparecem. E depois outras roupas aparecem no lugar. Isso acontece com Pretty Prisoner, quando ele usa lá o poder chamado estilo anjo, com a pequena diferença não muito agradável, que é o fato de não aparecerem novas roupas no lugar. Sim, ele fez todo esse show de luzes pirotécnicas lá e no fim acaba lutando peladão. E você, Nerd Mequetrefe, eu sei que era exatamente isso que você queria da Sailor Moon, mas não tinha. 3. Torre de desafios. Isso é sim algo bem comum em alguns animes bem populares. A Torre dos Desafios se trata de uma passagem de um anime em que os personagens principais devem avançar em direção ao topo. Seja um topo literal ou metafórico, mas é como se eles tivessem que enfrentar vários desafios seguidamente até chegar tipo um final boss. Como se estivessem num jogo Mortal Kombat. Cavaleiros do Zodíaco provavelmente foi o anime que mais abusou disso depois da saga das 12 casas. E eles repetiram isso em todas as sagas depois dessa. Mas esse estilo de saga também ocorreu em Hokusho, quando o Yusuke e o Kuwabara foram chamados lá para resgatar a irmã do Riei. E também em Samurai X, quando Kenshin, Saito e Kanosuke invadiram a fortaleza da Shuppongatana. Em One Punch Man, o Genos e o Saitama, eles foram até a Torre da Casa da Evolução, depois de eles saberem que o Dr. Genos estava interessado em estudar os limites do corpo do Saitama. Ao chegar na torre, o Saitama até sugere que eles subam a torre e enfrentem os monstros que existem lá dentro até chegar no topo. Só que o Genos teve uma ideia melhor. Ele obliterou o prédio inteiro com os repulsores. Praticidade acima de tudo, Pra que ter que enfrentar alguém se ele pode, destruir tudo? 4. Discursos quilométricos. Que os vilões dos animes, são malucos por ficarem fazendo aqueles discursos antes deles realizarem aqueles planos de combate, isso é uma coisa até aceitável. O que não é aceitável é porque o herói de fato para ouvir. Por que o cara tem que ficar ouvindo enquanto o cara tá discussão? Pois não, continua, vai, acabou. Galera, eu sempre me frustrei em situações em que, por exemplo, o Kuririn podia cortar o Freeza com o Kizan, enquanto ele fica falando aquelas abobrinhas dele. E ao invés de ser eficiente,
ele parou para dar ouvidos. O Saitama é um cara completamente impaciente, com discursos longos. Quando é um amigo dele falando muito, como o Genos, ele manda calar a boca. E quando é um monstro, ele já arrebenta o cara com um único soco. E não é que o discurso seja irrelevante, é que o Saitama não dá bola para isso mesmo, cara. Já que ele se tornou tão forte que a vida se tornou um tédio. 5. Cabelo do protagonista. Segundo o Saitama, um dia ele acordou tão forte que ficou careca. Foi a explicação dele. E essa careca é uma paródia por si só. Além de ser um cara praticamente sem desafios pessoais, né, sem motivação aparente, ele também mexe com uma marca registrada de praticamente todo protagonista de anime shonen. O cabelo. Galera, é o cabelo. Dizem que se você quer identificar qual personagem é o protagonista de um anime, é só olhar pro cabelo dele. Ou ele tem, tipo, uma cor diferente, como o caso do Ichigo, ou um penteado estranho, como o Yugimoto de Yu-Gi-Oh!, ou ele usa um acessório na cabeça, como a bandana do Naruto e os óculos do Tai de Digimon. Em muitos casos, o cabelo é tipo uma marca que revela o poder. E o melhor exemplo de todos é o próprio Goku, onde cada transformação modifica o cabelo. Inclusive, existe uma fórmula secreta para criar o visual de um personagem poderoso nos animes, que é deixar ele com cabelo branco, e de preferência comprido. Mas o Saitama simplesmente é careca, contrariando totalmente esse clichê. Galera, se vocês curtiram esse vídeo, deixa um comentário aí embaixo. E se você lembra de mais algum clichê que o One Punch Man zoa, coloca aí embaixo, que eu quero fazer um segundo vídeo, quem sabe. Não esquece, deixa o joinha, clique nesse joinha para ajudar o vídeo, você vai ajudar demais. E eu tô esperando você no nosso clube de membros, o Nerdspace, que é só você clicar no botão Seja Membro aí embaixo para você ter acesso a vídeos exclusivos, você fala direto comigo no Discord, tá bem legal lá também. Não esquece, galera, o principal pra mim é a sua inscrição. Se inscreve no canal porque vai ajudar demais o nosso canal. Nosso trabalho todo dia, 5 anos. Obrigado de coração, até a próxima. Fui!